Amém, irmãos? Jesus é o Senhor, boa noite, tudo bem? É muito bom estar com vocês mais uma vez e hoje nós vamos ter mais uma lição sobre o tema consagração. Nós hoje estamos na lição número 5, temos desfrutado disso nessas últimas semanas, né? Desfrutando do livro Consagração. E hoje nós vamos continuar o mesmo assunto que temos visto nas últimas duas lições também. Sobre Levítico 8. Isso está baseado, só para relembrar, no capítulo 3 desse livro Consagração. Só que no capítulo aqui, o livro trabalha cada assunto de uma forma bem rápida. Ele resume o sentimento do capítulo 8 de Levítico. Mas aqui nas lições do SEAP nós temos entrada em cada detalhe, né? Então, graças ao Senhor, temos bastante coisa para ver nesse capítulo, que fala, na verdade, sobre a consagração de Arão e de seus filhos como sacerdotes. Certo? Então, só para relembrar um pouco, nas últimas duas semanas, nós vimos que consagração tem tudo a ver com o sacerdócio, porque os sacerdotes eram consagrados para servir a Deus. E nós, irmãos, também no Novo Testamento, nós somos esse reino de sacerdotes, nós somos esse sacerdócio real que serve o Senhor. E é por isso que nós nos consagramos ao Senhor. Por isso que temos essa vida de consagração. Amém? E o sacerdote, em todo o seu processo de consagração, ele era lavado. Nós também fomos lavados por meio da água, né? Por meio do Espírito. E também ele era vestido. Nós também nos revestimos de Cristo como a nossa justiça. Hoje nós expressamos a Cristo. Ele é a nossa veste, né? E também nós fomos ungidos. Então, Arão e seus filhos passaram por todo esse processo. Foram lavados, vestidos e ungidos. E hoje nós também fomos ungidos com o Espírito composto, que é o que nós vimos semana passada, né? Que a unção, ali em Êxodo 30, representa todo Deus triono, o Pai, o Filho, o Espírito, tudo que Deus é, tudo que Deus fez. Nós temos ali a morte de Cristo, a eficácia da sua morte, a ressurreição de Cristo, a eficácia da sua ressurreição. Nós vemos ali na unção também que Deus e o homem estão mesclados, estão misturados. Enfim, irmãos, é muito rico. Tudo isso está na unção e tudo isso é nosso quando nós nos consagramos ao Senhor para servir ao Senhor como sacerdotes. Amém? Então hoje nós vamos continuar vendo o capítulo 8 de Levítico. Até semana passada nós vimos do versículo 1 até o 13, certo? Então hoje nós vamos retomar esse capítulo a partir do versículo 14, tá? Levítico 8, 14. E aí nós vamos ver até onde dá tempo de ir, né? Tem muita riqueza, irmãos, a gente não está com pressa. O que a gente quer realmente ver é o que é uma vida de sacerdote, o que é uma vida de alguém consagrado ao Senhor. Amém? Bom, a partir do versículo 14, uma vez que os sacerdotes foram lavados, vestidos e ungidos, começa a descrever todas as ofertas, os sacrifícios que Moisés e os sacerdotes tinham que apresentar. Certo? Até semana passada nós vimos a questão da unção, da veste, da unção. A unção nos mostra tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que Deus fez por nós, certo? Então, quando nós olhamos para a unção, nós vemos a Deus. Agora, as ofertas, a partir do versículo 14, nos lembram quem nós somos. Lembra quem o homem é, a nossa condição, a nossa real situação. E isso, irmãos, também é importante para o sacerdote, certo? Então, quando olhamos para a unção, nós vemos quem Deus é. Quando olhamos para as ofertas, nós vemos quem nós somos e o que nós devemos fazer. Então, a partir do versículo 14 até o 17, diz o seguinte: Então, fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou
e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois, derramou o resto do sangue à base do altar, e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois, tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu excremento queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui, irmãos, nesses versículos, fala do novilho da oferta pelo pecado. Cada etapa, cada passo que tem aqui, tem um significado espiritual por trás. Eu não vou entrar em detalhes, tá? O que significa pegar o sangue, passar ali no chifre do altar, purificar o altar, queimar a gordura, tudo isso tem um significado, tá? Mas o que a gente vai ver hoje é o sentido geral, né? O sentimento dessa oferta. Então, irmãos, nós temos aqui a oferta pelo pecado. Isso é para lembrar o sacerdote a sua real situação, quem ele é. Nós, irmãos, como sacerdotes, graças a Deus, nós somos lavados, fomos vestidos, fomos ungidos, mas a gente ainda precisa de uma lembrança. Lembrar que nós, em nós mesmos, nossa carne, nossa vida natural, ainda é pecaminosa, é caída, e nós precisamos da oferta pelo pecado. O sacerdote, quando ele foi lavado, isso ajudou a tirar uma sujeira, a sujeira exterior. Certo? Tinha aquela poeira, aquele pó. Então, quando ele se lavava, tirava a sujeira exterior. A vestimenta dava uma expressão exterior para o sacerdote também. Ele recebia a unção, mas dentro do sacerdote ainda tem o pecado. Pecado aqui se refere à natureza pecaminosa, à carne, ao velho homem, à vida natural, ao homem natural, né? A vida da alma. Tudo isso ainda está dentro de nós. Então, irmãos, nós ainda precisamos dessa oferta pelo pecado. O Senhor quer nos lembrar disso. Olha a nossa situação, a nossa condição caída. Quando a gente olha para isso, quando a gente se lembra disso, nós lembramos que não devemos servir o Senhor em nós mesmos. Então, irmãos, nós precisamos dessa oferta pelo pecado. Aqui é um novilho, né? No Antigo Testamento era um novilho. Mas isso representa Cristo. No Novo Testamento, irmãos, hoje nós temos Cristo como a nossa oferta pelo pecado. Isso está em Romanos, capítulo 8. Vamos abrir em Romanos, capítulo 8, versículo 3. Senhor Jesus, Romanos 8:3. Aqui diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então aqui, irmãos, nós vemos que o Senhor, o próprio Filho, teve semelhança de carne pecaminosa. E o Senhor condenou na carne o pecado por meio do Filho. Ou seja, o Senhor Jesus foi essa oferta pelo pecado. Ele morreu em nosso lugar. Nós é que temos pecado. Nós é que somos pecaminosos, temos a carne pecaminosa. Mas o Senhor Jesus morreu em nosso lugar. Assim como no Antigo Testamento, quando Arão e seus filhos colocavam a mão em cima do novilho, eles colocavam a mão em cima da cabeça, isso era que eles estavam se identificando com o novilho. Ou seja, eu e esse novilho somos um, né? E esse novilho ali iria morrer no lugar de Arão e os sacerdotes. Então nós, irmãos, nós deveríamos morrer. Mas quando nós cremos no Senhor, a morte do Senhor valeu em lugar da nossa morte. O Senhor morreu em nosso lugar. E assim o pecado foi condenado. Mais um versículo para mostrar isso é 2 Coríntios 5:21.
2 Coríntios 5, 21. Senhor Jesus. Aqui diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aleluia, irmãos. Jesus é essa oferta pelo pecado. Jesus não conheceu o pecado. Ele nunca pecou. Mas ele se fez pecado por nós. Então, no final, ele foi crucificado. Ele foi condenado ali por causa do nosso pecado. Então, irmãos, o Senhor é essa oferta pelo pecado. Então, irmãos, por isso nós podemos servir o Senhor como sacerdotes. Porque o Senhor já morreu por nós na cruz. O Senhor já se ofertou, já se ofereceu como esse sacrifício. E hoje nós podemos servir a Deus como sacerdotes. Mas que isso sempre sirva de lembrete para nós. Quando nós servimos, não devemos servir nós mesmos. Nós ainda somos carne pecaminosa, nós ainda temos essa natureza caída dentro de nós. Quando a gente olha para a obra do Senhor na cruz, nós temos que lembrar: o Senhor já morreu por mim, Ele me salvou, para que eu não viva mais por mim mesmo, mas que eu sirva no Espírito. Então, irmãos, é por isso que nós temos a unção e a oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado é para nos mostrar: olha a nossa condição caída, não devemos servir em nós mesmos. E a unção mostra tudo que Deus é. Olha quem Deus é, olha o que Ele tem, olha o Espírito que foi dado para nós. Quando a gente olha para a unção, nós lembramos que nós devemos servir no Espírito. Servir através do Espírito todo inclusivo que está na unção. Então, irmãos, tem esses dois lados. O lado negativo, não servir em nós mesmos. O lado positivo, servir no Espírito. É isso que nós vemos, né? Em 2 Coríntios 3. É só virar a página aí. 2 Coríntios 3, do 4 ao 6. Que diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, irmãos, mais uma vez, não devemos servir em nós mesmos. Nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa em nós mesmos. Mas a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência, a nossa capacidade vem do Espírito. Por isso, nós somos ministros da nova aliança, que servem no Espírito, não na letra, não no esforço carnal, não na capacidade humana. Tudo isso, irmãos, tem que ser a base, assim, fazer parte da nossa consagração. Senhor Jesus. Irmãos, como que nós temos servido a Deus? Será que... Eu sei que todos nós servimos a Deus. Vocês estão no SEAP, né? Se consagraram ao Senhor, porque tem esse coração de ser útil ao Senhor, de servir o Senhor. Mas como que tem sido o nosso serviço? Nós servimos na alma ou no Espírito? Nós servimos baseado na nossa própria capacidade ou nós dependemos de Cristo? Irmãos, quando nós olhamos para Cristo como oferta pelo pecado, por um lado nós já recebemos o perdão dos pecados, recebemos a salvação, damos glória a Deus. Mas por outro lado, nós temos que lembrar que dentro de nós existe nosso velho homem, nossa vida natural. Nós temos que crucificar essa vida, negar a vida da alma, lembrar que não podemos confiar em nós mesmos, não podemos confiar, não podemos ser independentes de Deus, fazer as coisas da nossa maneira, baseado no nosso próprio conhecimento, nossa própria experiência. Irmãos, isso, se a gente seguir esse caminho da independência, da autoconfiança, nós vamos acabar desenvolvendo orgulho, aí nós vamos achar que não precisamos mais de Deus, e aí nós podemos até ter boas intenções. Eu quero servir a Deus, eu quero pregar o Evangelho, eu quero edificar a igreja, mas todo o serviço vai ser baseado no nosso
nossa própria capacidade. E aí o Senhor não aceita. Tudo isso é madeira, feno e palha. Essa edificação no final vai se queimar. Então, irmãos, que possamos hoje negar a nós mesmos. Tomar cuidado com o orgulho, com a ambição natural, com todas essas coisas que estão dentro de nós. Ao olharmos para Cristo como oferta pelo pecado, nós temos que crucificar todas essas coisas, irmãos. Crucificar o velho homem. Senhor Jesus. Então, tudo isso está nesse significado ali de Levítico 8, na oferta do pecado, certo? Oferta pelo pecado. Vamos voltar para Levítico 8? Senhor Jesus. Levítico 8, agora versículos 18 a 21. 8, 18 a 21. Aqui diz: Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui nós temos a segunda oferta. A primeira oferta foi a oferta pelo pecado, um novilho. E aqui nós temos o carneiro do holocausto. O holocausto, irmãos, é uma oferta para nos lembrar de que nós devemos ser totalmente consagrados a Deus. De novo, as ofertas é para lembrar quem nós somos e o que nós devemos ser. Então a oferta pelo pecado lembra que nós somos caídos, somos pecadores, somos carnais. E agora a oferta do holocausto nos lembra que nós devemos ser absolutos pelo Senhor, consagrados totalmente ao Senhor. Ou seja, que não devemos viver em nós mesmos. Nosso coração tem que estar nas coisas de Deus. Hoje, irmãos, onde está o nosso coração? A gente pode até estar fisicamente no SEAP, ouvindo a palavra, desfrutando, estudando, mas às vezes estudando a Bíblia, mas às vezes nosso coração está em outras coisas. Pode estar num relacionamento, pode estar no futuro, o casamento, a família, ou a profissão. Claro, irmãos, tudo isso é muito bom, mas nosso coração não pode estar arraigado nessas coisas. O Senhor já nos comprou, nós vimos isso semanas atrás. O Senhor nos comprou por alto preço. Hoje nós pertencemos ao Senhor. Não devemos mais viver para nós mesmos, mas viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Irmãos, nosso coração tem que ser de Deus. É isso que essa oferta do holocausto representa. Vocês lembram, na primeira lição sobre consagração, nós vimos mais detalhes sobre a oferta do holocausto. Ali um novilho, né, ele era imolado, ou seja, matava, né, o novilho, era esfolado, tirava todo o couro, era cortado em pedaços, os pedaços eram colocados no altar e por fim aquilo era queimado. E aí, como diz aqui, o carneiro inteiro, aqui é carneiro, né, o carneiro inteiro também foi queimado e essa oferta queimada produzia um aroma agradável a Deus. Isso representa a consagração. O holocausto, irmãos, mostra que nós não devemos viver para nós mesmos. Não é para a gente estar lá no campo, arando a terra, fazendo nossas próprias coisas. Nosso lugar, irmãos, é no altar. Cortado, imolado, esfolado, cortado, queimado. Ou seja, não tem utilidade nenhuma para essa terra. A única função dessa oferta é agradar a Deus. Nossa vida, irmãos, é para agradarmos o Senhor. Queria ler aqui um trecho, é um trecho do livro, tá? Do capítulo 3 desse livro. Ele fala assim: ao receber de Deus alguma incumbência, devemos dizer-lhe que não somos capazes de levar a cabo tal comissão. Por isso, nos oferecemos como holocausto para que Ele mesmo realize sua obra em nós
e execute por meio de nós seu ministério. Então, irmãos, aqui mostra que o nosso serviço a Deus não é eu vou fazer, eu vou fazer, eu sei, eu posso, eu já fiz antes. Isso aí já tem muito eu. Não, o nosso eu tem que estar cortado e ser queimado ali no altar. É o Senhor que tem que trabalhar em nós. Nossa função, irmãos, é simplesmente agradar a Deus. Não é, Senhor, eu vou fazer muita coisa para o Senhor, pode deixar, deixa comigo. Não, é, Senhor, eis-me aqui, eu não sei fazer nada. Eu sou um pecador, eu sou caído, mas, Senhor, obrigado pela graça, pela tua misericórdia de ter me chamado, de ter me dado a salvação. Obrigado pelo privilégio de poder me consagrar a Ti. Senhor, trabalhe em mim, para que eu possa trabalhar para o Senhor. Então, irmãos, essa é a oferta do holocausto, a nós simplesmente nos colocarmos no altar, sermos absolutos pelo Senhor. Se isso quer dizer abrir mão de sonhos, abrir mão de dinheiro, abrir mão de relacionamentos, que assim seja. Eu abro mão dessas coisas, das minhas coisas, para o Senhor encontrar caminho em mim. Isso é uma vida de consagração. Isso é uma vida de sacerdote. É nós servirmos o Senhor. Por fim, irmãos, em Levítico 6, versículos 12 e 13, mostra um pouco mais sobre a oferta do holocausto. Essa oferta, claro, foi uma oferta especial ali no momento da consagração de Arão e de seus filhos, algo pontual ali, mas como nós vimos antes, a oferta do holocausto era feita todos os dias, de manhã e à noite. Então era algo constante, algo contínuo. E aí nós vamos ver um pouco mais sobre isso hoje. Levítico 6, 12 e 13. Fala: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Irmãos, louvado seja o Senhor. O fogo sempre tem que estar queimando no altar. O fogo jamais deve se apagar. Isso mostra, irmãos, que nossa consagração nunca acaba. Já falei isso antes, vocês se consagraram ao Senhor por um período aí no SEAP. Pode ser 6 meses, 1 ano, 3 meses. Mas quando acabar esse período, não quer dizer que a consagração acabou. Ufa, pronto, agora eu posso tirar as vestes sacerdotais, eu vou tirar o resto da minha oferta aqui do altar. Sobrou aqui a coxa, sobrou a perna direita, que eu vou levar para casa o que não queimou. Não, irmãos, o fogo nunca se apaga. Quando vocês voltarem para casa depois do SEAP, o fogo tem que continuar queimando. Nós temos que continuar no altar. A nossa vida, irmãos, é uma vida de sacrifício, uma vida de holocausto, uma vida de consagração. A oferta do holocausto era feita diariamente ao Senhor, inclusive era feita de manhã e à noite. É o que nós falamos antes também. Toda manhã nós temos que acordar, invocar o nome do Senhor, nos entregar ao Senhor. Toda noite, renovar a consagração, mais uma vez se entregar ao Senhor. Se o dia foi contado na presença de Deus, foi abençoado, louvado seja o Senhor, a gente agradece, se entrega novamente. Se às vezes a gente caiu durante o dia, não viveu de forma muito consagrada, à noite tem mais uma chance de nós nos arrependermos, nos voltarmos ao Senhor e nos consagrarmos novamente. Mas o fato, irmãos, é que o fogo nunca se apaga. Nós constantemente temos que nos consagrar. Olha o versículo 9. 9 diz: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Olha só, o fogo também não ficava aceso só na hora comercial. De segunda a sexta-feira, 8 a 6 horas da tarde, durante o expediente ali do sacerdote, né? O sacerdote chega, bate ponto, aí, né, vai lá, começa, acende a fogueira, acende o altar. Não, até durante a noite, enquanto está todo mundo dormindo.
ninguém está trabalhando, o fogo tem que continuar queimando. É interessante, ele fala que deve queimar toda noite até pela manhã. Espiritualmente, irmãos, isso representa que nós devemos queimar até a volta do Senhor. Quando fala de queimar toda noite, essa noite se refere à noite escura. É a noite escura dessa era. Hoje nós estamos realmente na era das trevas. Você olha para o mundo, só tem pecado, a iniquidade está se multiplicando, as trevas, tá aí, o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. Nós estamos no período da noite. E amanhã aqui representa a volta do Senhor, quando o Senhor vem e brilha, né? Como o dia. Nós podemos ver isso em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12. Inclusive esse trecho foi a referência bíblica, a base para a conferência de adolescentes, né? A conferência Geração Santa. Romanos 13, 11 e 12 fala: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então aqui, irmãos, quando fala vai alta a noite é essa era, a era das trevas. E quando fala vem chegando o dia, quer dizer, o Senhor está voltando. A volta do Senhor está próxima. O dia está chegando. Então, irmãos, nós, quando olhamos para o holocausto, o fogo ali tem que queimar a noite inteira até amanhã. Ou seja, mesmo nesse período de trevas, mesmo nessa situação do mundo aí fora, nós, irmãos, precisamos continuar queimando. Nós somos essa luz que brilha e logo, logo, está chegando, irmãos, amanhã vai chegar. O dia vem chegando. A nossa salvação está mais perto. Salvação aqui, estou falando da salvação do nosso corpo, a glorificação. Irmãos, o Senhor está voltando. E nós precisamos viver uma vida consagrada, com fogo queimando no altar, até o Senhor voltar. Então não se limita só a esse tempo do SEAP, não se limita a uma conferência, a um período em que a gente faz uma consagração especial ao Senhor. Todo dia, irmãos, seja no SEAP, seja em casa, no trabalho, na escola, em casa nós precisamos lembrar que nós somos do Senhor. E esse fogo precisa queimar em nós. Amém? Hoje, irmãos, a lição é um pouco mais curta. Porque, na verdade, preparando a lição, eu tinha preparado para ir até o fim do capítulo 8. Né? Nós paramos agora no versículo 21. Mas aí, do 22 ao 36, é muita coisa. E aí eu falei, rapaz, não vai caber tudo em uma aula só. Então eu separei em 2 aulas, certo? Aí a aula de hoje ficou um pouco mais curta, mas também eu não quero ter tanto conteúdo que a gente acabe não conseguindo absorver tanto, né? Então hoje nós vimos essas 2 ofertas. Vimos a oferta pelo pecado e vimos a oferta do holocausto. Os dois nos lembram quem nós somos e o que nós devemos ser. A oferta do pecado nos lembra que nós somos pecadores, não devemos confiar em nós mesmos, não devemos servir em nós mesmos. E que Cristo nos salvou, Cristo é o que nos redimiu do pecado. E aí a oferta do holocausto nos lembra o lado positivo, que nós devemos ser inteiros para Deus. Devemos estar inteiramente colocados no altar, consagrados ao Senhor, queimando até o Senhor voltar. Amém? E aí semana que vem nós vamos ver então o outro carneiro, que é a oferta da consagração. Aí a gente vai chegar realmente no principal talvez desse capítulo, que é quando finaliza a consagração de Arão e dos sacerdotes, Arão e seus filhos como sacerdotes. Amém? Então, Levítico 8 é maravilhoso, irmãos. É um capítulo, quando a gente lê sozinho, né,
olhando só isso aqui, às vezes a gente não entende tudo isso. Mas graças ao Senhor pela palavra, quando a gente olha no Novo Testamento, a gente vê que tudo isso é uma sombra, uma figura de Cristo. A gente vai aplicando isso em nossa vida. Realmente a consagração tem outro sabor para nós. Tem muito mais significado. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos. A gente fica por aqui hoje e até semana que vem, então. Grande abraço. Amém.